Tá difícil ser torcedor do Papão. E não é só por causa dos resultados ruins, é pelo sentimento de impotência, de ver o time em campo completamente perdido, sem padrão, sem alma, sem esperança. A gente já não fala mais em se o rebaixamento vai acontecer. A pergunta agora é quando. Porque o Paysandu, meus amigos, está virtualmente rebaixado. E antes que alguém diga que isso é exagero ou pessimismo demais, é só olhar para a tabela, analisar o que o time vem apresentando e fazer conta. Só isso. Nem precisa entrar em desespero ou em clima de tragédia, basta trabalhar com a lógica, coisa que o futebol raramente permite, mas que nesse momento é necessária. Existe torcedor que acredita até o último minuto, que se agarra na fé, na camisa, na tradição. E tem o torcedor que olha o que está acontecendo e entende o que o futebol está dizendo. E o futebol está gritando que o Paysandu não vai escapar. Não com esse desempenho, não com esse elenco e, principalmente, não com esse planejamento. A gente pode até fazer um exercício de imaginação e pensar, e se o time vencer os 2 próximos jogos, e se os adversários diretos tropeçarem? Mas a gente já teve essa chance. Já teve jogo contra o América Mineiro, contra o Volta Redonda, 2 adversários diretos, dentro de casa. E o que o Papão fez? Um empate sonolento com o América e uma virada vergonhosa do Volta Redonda, que não fazia gol desde o primeiro turno e meteu 2 na gente em 3 minutos. Não é azar. Não é falta de sorte. É falta de futebol. O time não produz. O time não reage. O time não mostra nada que justifique uma recuperação. E agora, para escapar da queda, o Paysandu vai precisar de um aproveitamento de 61% nos próximos 12 jogos. Isso aí é mais do que o Coritiba, líder do campeonato, tá fazendo. Aí eu pergunto para você, você acredita que esse time que tá tomando virada em casa, que não consegue finalizar com perigo, que entra em campo como se estivesse numa pelada de fim de semana, vai ter aproveitamento de time campeão? Sinceramente, eu não consigo acreditar. O desempenho coletivo é fraco. O individual, pior ainda. O elenco é limitado e mal montado. A troca de técnicos só mostrou que o problema vai muito além do comando. Quando saiu o Luizinho Lopes, até teve aquele gás inicial, aquele choque no elenco que sempre acontece quando muda o treinador. Mas não durou nada. E o que veio depois foi ainda mais preocupante, relatos de que o Claudinei nem treino coletivo fazia. Jogador falando publicamente que o time não tem tática. Isso é inadmissível em qualquer divisão do futebol brasileiro. Isso não é problema só de elenco, é problema de gestão, é problema de estrutura. A chegada do Márcio Fernandes até deu um fiozinho de esperança. Ele mexeu em algumas peças, tirou quem precisava sair, colocou quem estava merecendo oportunidade. Ramon Vinícius de titular, Roz no time, André Lima de volta. Mas não é mágica. Não dá para tirar leite de pedra. E, convenhamos, o Roz, que chegou como o grande reforço da temporada, é hoje o retrato do fracasso dessa equipe. Um dos maiores investimentos do clube, que jogou bem no Paraense, na Copa Verde, mas que na Série B não mostrou absolutamente nada. Nada. E o pior, a comparação com o Nicolas, que já tinha suas críticas no passado, ainda é generosa. O Roz conseguiu entregar menos do que o Marlon, que foi titular no último jogo. Isso diz muito. Agora, claro, o Roz não é o único culpado. Seria injusto colocar tudo nas costas dele. Mas ele representa o que deu errado. Um jogador caro, que chegou com status de protagonista e que simplesmente sumiu em campo. Se até ele, que deveria ser o diferencial técnico do elenco, tá rendendo abaixo do esperado, o que sobra para os outros? A gente tem um grupo tecnicamente fraco, sem padrão de jogo e com confiança abalada. É a receita perfeita para o fracasso. E aí entra outro ponto que precisa ser dito com todas as letras: o planejamento do Paysandu para essa temporada foi um desastre. Uma sequência de decisões erradas, contratações duvidosas, perda de jogadores importantes e nenhuma capacidade de reposição à altura. No ano passado, o time conseguiu se livrar do rebaixamento com alguma antecedência. Era a chance de começar a planejar 2025 com calma, manter uma base, segurar os destaques.
Mas o que a diretoria fez? Perdeu praticamente todos os jogadores que brilharam. Esli Garcia saiu, João Vieira não ficou, Netinho foi embora, Val Soares também. Até o Lucas Maia, que seria a dupla de zaga ideal com o Quintana, acabou saindo. Quem ficou? Só quem tinha contrato. E mesmo assim, nem todos conseguiram manter o nível. A temporada começou com um elenco montado às pressas, sem critério técnico claro, e o resultado tá aí. Um time que parece ter começado do zero, de novo, e que agora vai ter que enfrentar a realidade de um possível, ou melhor, provável, rebaixamento para a Série C. E o que mais assusta é que, pelo jeito, a diretoria ainda não começou a pensar na próxima temporada. Porque, sejamos sinceros, se for esperar cair matematicamente para se mexer, aí sim é para jogar a toalha de vez. O certo seria já começar a fazer uma limpa, definir quem fica e quem sai, quem pode ser aproveitado numa Série C e quem não tem mais condições de vestir essa camisa. Porque, sim, apesar de tudo, ainda existem jogadores que poderiam ser úteis no próximo ano. Jogadores que, mesmo nesse cenário caótico, mostraram algum valor. O Denilson, por exemplo, o Diogo, o Garcês, o Talisson, esse, se conseguir manter o vínculo, seria peça importante. Os laterais, Edilson e Brian, também podem continuar, não por serem espetaculares, mas para garantir um mínimo de estrutura no elenco. Não dá para começar do zero de novo. O problema é que, se a diretoria repetir os erros do passado, esses jogadores vão sair. E a gente vai ver, mais uma vez, um elenco desmontado, uma pré-temporada mal feita, uma Série C que começa com desorganização e desespero. É isso que vai acontecer se ninguém tomar uma atitude agora. E olha que a Série C não é passeio, não. É uma competição traiçoeira, com menos margem de erro e jogos muito mais duros do que muitos imaginam. A gente conhece bem, por sinal. Não é a primeira vez que o Paysandu flerta com essa queda, e se confirmar, vai ser mais uma mancha na história do clube. É duro falar isso, mas é necessário. Porque a gente torce, a gente ama o clube, a gente quer ver o Papão no topo, mas não dá para tapar o sol com a peneira. Não dá para ser lunático e fingir que tá tudo bem, que é só ganhar os próximos jogos e pronto. Não é. O futebol que o time apresenta não permite esse otimismo. A cada rodada, parece que estão jogando mais uma pá de cal em cima do caixão. Tá difícil até de assistir. Tá doendo ver o clube chegar nesse ponto. Um clube gigante, de história, sendo rebaixado de forma melancólica, por culpa de um trabalho mal feito de cima até embaixo. A gente já viu isso antes. Já viu diretoria errar, treinador não dar conta, elenco se perder. Mas o que tá acontecendo agora é além. É uma apatia generalizada. É como se o time tivesse aceitado o destino. E o torcedor fica no meio disso tudo, tentando acreditar em milagre, se agarrando nas poucas esperanças que ainda restam. E o pior, ainda tem gente que vai dizer que o torcedor tem que acreditar até o fim. Mas acreditar no quê? Em um aproveitamento de 61% com esse futebol? Em uma virada épica depois de empatar com o América e tomar virada do Volta Redonda em casa? É pedir demais da fé do torcedor. A gente torce, sim. Mas acreditar é outra coisa. É preciso ter base, ter argumento, ter desempenho para isso. O mais assustador nessa reta final não é nem o risco iminente de rebaixamento, porque esse risco já virou realidade. O que realmente preocupa é o silêncio da diretoria diante de tudo isso. O time derrete em campo, a torcida perde a paciência, os adversários diretos pontuam, e o que se vê da cúpula do clube é uma postura apática, distante, como se o destino do Paysandu estivesse fora das mãos deles. É como se o clube tivesse desligado o piloto automático e agora estivesse apenas esperando a queda acontecer. E essa omissão é tão grave quanto qualquer erro tático ou falha de jogador. Porque o papel da direção não é apenas montar elenco, é reagir, é prever, é liderar em momentos difíceis. E nesse ponto o Paysandu está completamente órfão. A gente chega numa fase da temporada em que o torcedor já não sabe mais no que se apegar. Não tem mais discurso motivacional que segure. Já tentaram bater na tecla do jogo a jogo,
já apelaram pro orgulho da camisa, já falaram de decisão em cada rodada. Mas a verdade é que isso tudo virou retórica vazia. O time não corresponde. E não é por má vontade, não. Tem jogador que tenta, que corre, que se entrega. Só que não adianta correr sem direção, não adianta ter raça e não ter ideia do que fazer com a bola. Falta organização, falta treinamento, falta comando. E quando falta tudo isso junto, o resultado é esse, um time que oscila entre a inoperância ofensiva e a fragilidade defensiva, perdendo pontos preciosos em momentos decisivos. O caso da virada contra o Volta Redonda é simbólico demais para ser ignorado. Um time que não fazia gol desde o primeiro turno simplesmente vira um jogo fora de casa, em 3 minutos, em cima de um clube que luta desesperadamente contra o rebaixamento. Isso não é acaso. Isso é falta de concentração, é ausência de liderança, é um elenco que já não acredita mais. E aí você soma isso ao empate sem brilho contra o América Mineiro, outro adversário direto que vive crise, que trocou presidente, que tem elenco abalado. Era jogo para vencer, era jogo para ganhar moral, para respirar. Mas o Paysandu conseguiu sair dali com mais frustração. E o torcedor não é burro. O torcedor tá vendo o que acontece. Tá vendo que o time entra em campo sem saber o que fazer com a bola, sem jogadas ensaiadas, sem repertório. O torcedor olha para o banco e não vê solução. E isso vai minando qualquer resquício de esperança. Porque quando a gente fala que o rebaixamento é provável, não é porque a gente quer zicar o clube ou ser pessimista. É porque todos os indicadores apontam para isso. O número de pontos necessários para escapar, o aproveitamento exigido, o futebol apresentado, tudo converge para o mesmo destino. A permanência na Série B virou uma utopia. E se esse cenário se concretizar, o que resta agora é evitar repetir os mesmos erros do passado. Porque o Paysandu já passou por isso recentemente. Já caiu, já sofreu, já viu o quanto é difícil sair da Série C. E quem não se planeja, quem não age com antecedência, acaba afundando ainda mais. Em 2 anos de Série B, o clube teve a chance de se consolidar, de montar uma estrutura, de pensar grande. Mas preferiu improvisar, apostar errado, confiar demais em nomes que não entregaram. E o pior, quando teve oportunidade de manter a base, segurou só quem já tinha contrato. O resto foi embora. E o clube ficou de mãos vazias. É justamente por isso que o trabalho de agora deveria ser focado em 2026. O ano que vem, ao que tudo indica, será na Série C. Então, por que não começar desde já a montar um grupo competitivo, adequado à realidade da competição, e que seja capaz de recolocar o clube no seu devido lugar? Esperar o rebaixamento ser oficializado para começar a correr atrás de reforço é repetir a fórmula do fracasso. O elenco atual tem nomes que podem ser úteis, sim. Mas se a diretoria dormir no ponto de novo, vai perder todo mundo, como já aconteceu. Jogadores como Garcês, Talisson, Denilson, Diogo, até o André Lima, que mesmo sem grande destaque tem potencial de crescimento em uma Série C, precisam ser avaliados com seriedade. O mesmo vale para os laterais, para os volantes que mostraram algum futebol. Por que não dá para jogar tudo fora e começar do zero outra vez? É preciso pensar na continuidade, criar um núcleo sólido e ir reforçando com inteligência. Mas será que essa diretoria vai fazer isso? Ou será que vai esperar o mercado sugar tudo e depois se contentar com sobras? O exemplo da temporada passada é um alerta. O Paysandu perdeu peças valiosas porque simplesmente não conseguiu agir a tempo. Jogadores que poderiam ser a base da reconstrução foram embora, muitos para clubes concorrentes, outros para divisões superiores. E tudo por falta de organização, de planejamento, de prioridade. Esse ano, com a queda praticamente selada, não dá para repetir esse erro. Porque se repetir, a Série C pode virar um purgatório sem fim. E aí entra também uma questão importante, o peso psicológico do rebaixamento. A torcida vai sentir. O clube vai sentir. Mas os jogadores vão carregar isso nas costas. Quem ficar, vai ter que entender a responsabilidade que é disputar uma Série C vestindo a camisa do Paysandu. Vai ter que entender que não é só mais um clube tentando subir.
É um gigante ferido tentando se reencontrar. E quem não tiver esse espírito, quem não vestir essa camisa com consciência do que ela representa, não pode estar aqui. É hora de mudar o discurso. Parar de tratar o torcedor como alguém que se contenta com promessas vazias. Parar de empurrar com a barriga a responsabilidade por mais um fracasso. E, principalmente, é hora de começar a construir, mesmo que em meio aos escombros de uma temporada desastrosa. Porque a Série B tá escapando pelas mãos, rodada após rodada. Mas a vergonha de não se preparar para a próxima etapa seria ainda maior. E não adianta colocar panos quentes ou tentar mascarar o que tá escancarado. O time tá sendo engolido pelos próprios erros. Cada rodada é uma tortura. Cada coletiva, uma repetição de desculpas. Cada escalação, uma tentativa desesperada de encontrar uma solução que não vem. Não é azar, não é falta de torcida, não é falta de apoio. É um projeto mal feito, mal executado, mal cuidado. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. A confusão já começou a circular nos bastidores do futebol nacional e promete virar assunto nas próximas semanas. Um verdadeiro furacão tomou conta das redes sociais e das rodas de conversa entre torcedores. A CBF teria cancelado o jogo que aconteceu entre Paysandu e América Mineiro, deixando os apaixonados pelo esporte em estado de choque. A notícia caiu como uma bomba e provocou uma reação imediata da torcida, que não escondeu a indignação diante de uma decisão tão inesperada. Nos bares, nas praças e nos grupos de WhatsApp, o assunto domina as conversas. Há quem diga que o tapetão virou protagonista da semana, e que dirigentes e jogadores ainda tentam entender os impactos dessa medida polêmica. Fontes próximas ao clube do Pará afirmam que ninguém esperava um revés assim e que a frustração se mistura à raiva de ver um jogo já realizado ser oficialmente anulado. Entre gritos de protesto e memes provocativos, os torcedores do Paysandu e do América Mineiro mostram que o futebol vai muito além do campo. Trata-se de paixão, história e rivalidade, elementos que não cabem em simples decisões administrativas. As redes sociais não perdoaram, e vídeos de torcedores expressando indignação viralizaram rapidamente, alimentando ainda mais o clima de rumor. No centro do burburinho, o termo tapetão se tornou quase um grito de guerra, simbolizando a frustração de quem esperava ver sua equipe consolidando uma vitória ou, ao menos, disputar a partida de forma justa. Entre especulações, surgem rumores sobre possíveis falhas burocráticas ou reclamações de clubes que poderiam ter motivado a decisão, mas nada foi confirmado oficialmente. O que se sabe é que o impacto já é real, torcedores prometem acompanhar de perto qualquer desdobramento, e especialistas do futebol já discutem as consequências da anulação para o calendário, a tabela e até o psicológico dos atletas. Enquanto isso, o clima de tensão não diminui. Alguns fãs garantem que vão protestar até que explicações concretas sejam dadas, outros buscam teorias conspiratórias sobre interesses por trás da decisão, e todos concordam em uma coisa: o futebol, desta vez, virou notícia não por jogadas espetaculares, gols ou defesas milagrosas, mas por uma decisão polêmica que abalou a rotina das torcidas. Em meio ao burburinho, uma certeza paira no ar: o assunto não vai se apagar tão cedo. Cada comentário, cada postagem e cada boato só aumenta a sensação de que o tapetão se tornou o protagonista indesejado de um clássico que muitos juravam ter sido vivido de forma definitiva. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.